Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Kel Smith, o nome da música é Era Uma Vez. Eu adoro essa música, acho ela encantadora e acho a minha entrevistada de hoje encantadora também. Larissa Manoela, eu tenho o prazer de conhecer um pouquinho dos bastidores, né, do seu trabalho e tudo mais. Isso pra mim é uma honra porque, que eu aprendo muito, outra que a gente sente, assim, o maior carinho. Eu falo isso porque trabalha com você, sua mãe, seu pai, sua madrinha, e quem não é da família se torna amigo, e é verdade mesmo. E eu vejo que você é muito bem cuidada, sabe, com muito carinho. E eles, todo esse amor que eles têm pela Larissa Manoela dentro de casa, eles depositam, claro, no trabalho, e você recebe esse amor e dá conta do recado, como a gente vê aí, tão nova. Nossa, é demais isso. Então, assim, parabéns em primeiro lugar, antes de mais nada, por toda a carreira, por como vocês... A gente fala por toda a carreira, né? Ela tem 17 anos. Sim, ela tem 17 anos, mas é toda a carreira. Você começou com 4? 4 anos. É muito novinha, né? Muito novinha, uma mas mega responsabilidade. Exatamente. É um caminho aí que a gente já tá seguindo há um tempinho juntos. E eu acho que essa essência da família sempre permanece. A gente gosta muito de manter isso, porque eu acho que é a base de tudo. Então, quando a gente tem esse apoio da família, dos pais, que são nosso maior porto seguro pro resto da vida, a gente consegue trabalhar muito melhor em harmonia, em alegria, né? E consegue conspirar as coisas de uma forma muito positiva. Como foi aprender pro seu pai e pra sua mãe lidar com tudo isso? Porque... Foi muito nova, não foi uma coisa planejada, deu tempo de estudar, fazer faculdade de marketing, talvez, não? Não. A gente, na verdade, foi crescendo junto e aprendendo tudo junto. Então, era sempre tudo muito novo pra gente. A gente não tava esperando com que as coisas acontecessem. Lógico que não foi fácil. A gente passou por vários momentos que a gente teve até que estar separado, porque sou de Guarapuava, no Paraná. Então, a gente teve que largar toda a nossa vida que a gente tinha lá, né, a nossa base, a nossa família que também estava lá. E os meus pais são grandes aventureiros, corajosos, de confiar no meu talento e sair da cidade, largar tudo que tinham pra se dedicar a mim. Então a gente acabou descobrindo tudo isso junto e acabamos o início nos separando um pouco porque minha mãe teve que ficar. Ela é pedagoga, então ela estava exercendo a profissão, né? Ela foi professora durante 18 anos, então ela teve que deixar um pouco o meu pai em São Paulo e no Rio de Janeiro, que a gente ficou indo e vindo. E para poder finalizar os trabalhos que ela tinha. Então foi, acho que essa é a parte mais difícil que a gente viveu, assim, de deixar a nossa cidade e por um tempo, por uns 2, 3 meses, eu ficar longe da minha mãe e me dedicando ao que eu gostava, ao que eu queria e ao que eu estava disposta a fazer. Você sabe se eles tiveram alguma referência de carreira, de gestão, que eles estudaram assim, né, olhando ou foram aprendendo? Claro, eles aprenderam com você, como você falou, até porque do mesmo jeito que quando nasce um filho, né, os pais vão aprendendo a educar no caminho, por mais que a gente já tenha sido educado pelos pais e tal, sempre tem algum exemplo que ajuda a gente nisso, né? Exatamente. Os meus pais sempre comentam muito que viam artistas que hoje são grandes e incríveis, que começaram pequenos e que têm uma linda trajetória também, né? Então, os meus pais sempre usaram muita referência da Sandy e do Júnior, que começaram muito pequenos e que brilham e são incríveis, estrelas e referência para toda uma faixa etária de idade que cresceu. Como conduzir você, né? A única diferença é que eles já tinham o pai que estava no meio artístico e os meus pais e os meus pais começaram assim entender junto comigo. Então como eles sempre disseram, eram marinheiros de primeira viagem, tentando entender como é que ia ser essa vida nova e também sempre me mostrando e abrindo sempre a minha cabecinha, os meus olhos, porque eu tinha que talvez pela frente abrir mão e me dedicar àquilo que eu realmente estava a fim de fazer. Então, eles sempre me deixaram muita vontade para escolher o que eu queria e me apoiaram e me incentivaram desde o início. Então, eles sempre gostaram muito de me ouvir também e sempre colocar na minha frente, deixar
tudo sempre muito aberto pra eu realmente ver se eu queria, se era alguma coisa natural, que eu ia gostar, que eu ia me sentir à vontade. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, desde 4 anos, né, que tudo começou. Com 4 anos você não podia decidir nada, né? Então quem tomava as decisões eram seus pais. Isso. Não teve nenhum período, assim, que ficou anos sem você trabalhar com isso. Você sempre trabalhou com isso. Então, quando que começou uma transição, ou não bem uma transição, a dividir, assim, a questão das decisões? Hoje, por exemplo, você toma decisões na sua carreira? Sim, sim. Eu acho que a partir do momento que a gente mesmo consegue ver um pouco mais desse nosso lado maduro, nos descobrindo mesmo como pessoa, eu, como comecei muito nova, eu sempre fui bastante precoce, sempre entendi muitas coisas. E os meus pais sempre me prepararam psicologicamente pelo que vinha pela frente. Em que sentido? Assim, o que eles faziam com você quando era bem pequena em relação ao psicológico? Que é um ponto bem importante. Sim, né? sim. Eu acho que em relação ao início, me mostrar muito que eu teria que deixar os meus coleguinhas de classe. Essa foi uma das coisas principais pra mim. Que eu tava aprendendo a viver ali com os meus amiguinhos, aprendendo coisas novas com os professores, e ter que sair da minha sala de aula pra ir pra uma cidade grande e ter que começar tudo de novo. Então, a me interar mais com os alunos, a poder fazer novas amizades e também morar numa cidade diferente e estar longe dos meus familiares. Então, eles me prepararam psicologicamente em relação a isso, Mas isso pode acontecer também um pouco não com quem trabalha com o meio artístico, né? Quando você muda de cidade, mas em relação ao meio artístico, porque não adianta, assim, eu acho que cada trabalho tem a sua particularidade, mas o meio artístico tem essa diferença de ter todo o olhar, né? O mundo inteiro tá olhando o que você tá fazendo e tudo mais. Nesse sentido, eles também trabalharam a questão do psicológico? Sim, sim, bastante. Eu acho que eles zelaram bastante pela Larissa menina, garotinha, que teria que enfrentar isso muito e importante, ter que passar. Pode perder isso, exatamente. Né? Mas na Larissa Manoela, que a partir do momento que eu escolhi essa vida toda, essa correria, tá nesse meio artístico, eu acho que muita questão de receber sim e receber não e aprender a lidar com isso, porque nem sempre vai dar certo. E eu sempre entendi isso muito bem. Então, na minha cabecinha, era tudo muito claro. Eu sabia que se eu não passasse naquele teste, ou se eu não pegasse aquele trabalho, o Papai do Céu estava preparando uma coisa melhor pra mim e estava abrindo portas de caminhos maravilhosos no momento certo. Então, é difícil, às vezes, para uma criança entender que naquele momento ela não foi escolhida, talvez pelo perfil, ou porque não era o que o produtor, o diretor estava procurando. Então, pra mim, sempre foi muito tranquilo aceitar isso. E também em relação às outras pessoas e crianças que estavam ali para, na minha cabecinha talvez, ou para as outras crianças, disputar junto comigo. O que isso sempre deixou, sempre foi muito claro na minha cabeça, que eu não tava ali para disputar, que cada um tem o seu espaço, e que se fosse para ser o meu momento, ia ser o meu momento. E que se fosse da minha coleguinha que tava fazendo o teste também, ia ser o momento dela, e Papai do Céu tava preparando algo melhor para mim. E graças a Deus isso ficou muito claro na minha cabeça desde o início, e eu sempre aceitei muito bem. Então eu acho que, como eu sempre fui bastante precoce, entendendo as coisas muito fácil, pra mim isso foi tranquilo de lidar, dos meus pais não terem muito trabalho ou terem que fazer alguma chantagem pra eu estar ali fazendo aquele trabalho. Então em momento nenhum a minha mãe falava assim, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Então era por prazer mesmo, porque eu sempre gostei e estava feliz fazendo aquilo. Então o meu trabalho sempre foi uma diversão. E eu sempre vi essas coisas, mesmo sendo aos olhos das outras pessoas algo negativo, porque as mães às vezes acabam tornando isso algo pesado, né? E para as crianças trabalhando muito cedo, muito novo. E é algo muito gostoso. Então não tem essa coisa de concorrer com ela, ou você é melhor que a minha filha, ou a minha filha é melhor que você. Então nesse meio artístico infelizmente existe esse ponto negativo, existe essa maldade, vamos dizer. E a gente tem que saber lidar com isso, principalmente briga de ego, que ali tá sempre, a gente tá sempre disposto a passar por isso. Então, no início, os meus pais se assustaram e não sabiam como falar isso pra mim, e conseguiram me conduzir e me falar da melhor forma possível. Eu compreendendo desde o início, mesmo sendo criança. E a partir dos anos, eu abrindo os meus olhos e enxergando com a minha cabecinha já formada, com a minha percepção. O que você procura assim exercitar para detectar essas coisas, para deixar sempre sua percepção aguçada para isso, para nunca se perder? Porque também tem um lado que
que é real, né? Que você é cercada de pessoas muito próximas, a sua família e tudo, mas acontece muito no meio artístico de você parar de escutar crítica, por exemplo, né? Eu vejo pessoas assim, né? Então é todo mundo só elogiando e às vezes você tá errando numa coisa que seria tão simples de consertar ali, mas você não tá nem vendo e é todo mundo só elogiando e só puxando saco e só aquilo. Como que você faz pra deixar sempre a sua percepção e respeitar aquilo que você mesmo quer, Larissa, né? Sim. Eu tenho uma coisa minha própria, que eu sou muito perfeccionista, eu sou muito detalhista e eu sempre digo que eu sou movida a desafios. Então eu sempre quero uma coisa nova que possa me desafiar, porque eu acho que a partir do momento que a gente chega em algo que te deixa linear, ele não vai trazendo coisas novas pra você como ator, dentro, né, exatamente, como atriz, como cantor. Então o próprio friozinho na barriga de começar uma cena, de entrar no palco, eu sempre tenho, porque é muito gostoso. Eu acho que isso que me deixa sempre com vontade de querer estar ali fazendo. Então hoje eu sou cercada de pessoas à minha volta que querem ver o meu bem, que sempre estão me elogiando, sempre falando, olha, foi muito bem, mas eu gosto muito de, às vezes, olhar e pedir a opinião de pessoas que não me veem como Larissa Manoela. E são pessoas... são os meus amigos que hoje eu tenho muito presente na minha vida, que são os meus amigos que fizeram meus 15 anos comigo. Legal. E que são adolescentes, adultos que têm 18 até 23 anos e que não sabiam quem eu era. Então, quando eles falaram isso pra mim, eles falaram, bom, não sei quem é. Eu falei, que maravilhoso, eles não me conhecem como a Larissa Manoela, talvez já tenham ouvido falar do meu trabalho, mas eles vão me ver como pessoa, como ser humano e como uma atriz que tá ali pra errar, pra acertar e pra ser desafiada assim como eles. Então, o que eu gostei muito de ter feito esse trabalho foi que eram pessoas que estavam ali no mesmo intuito que eu, que estavam dispostos a aprender e mergulhar no personagem assim como eu fiz também. Então, eu tenho vários amigos também que me veem como essa pessoa que tá sempre querendo o melhor e nessa novela que eu tô agora, eu tenho uma amiga parceiraça minha e que me conhece desde os 7 anos. Nossa, que legal. Que a gente fez um musical juntas e que ela fala até hoje pra mim que é incrível o jeito que às vezes eu me cobro e ela fala muitas vezes pra mim, você nunca mudou desde os seus 7 anos até agora, quando você tem 10 anos se passaram e eu continuo sendo essa pessoa que, beleza, errei, fiquei com a minha consciência um pouco pesada, que podia ter feito melhor, mas você é uma pessoa que sai do estúdio e fala, eu não vou conseguir assistir essa cena porque eu acho que eu podia ter dado o melhor de mim. Então essa cobrança minha de sempre querer estar fazendo o melhor e os meus amigos que estão ali vendo eu como Lari, mas também como Larissa Manoela, verem esses dois lados de tipo, olha, que coisa, ela consegue se cobrar tanto assim, mesmo, a minha amiga mesmo fala, mesmo você sendo maravilhosa, você foi ótima na cena e tal, e aí eu fico com aquilo, e aí eu escuto muitas vezes, né, os meus amigos falando assim, foi diferente nessa cena, eu lembro que da outra vez você fez de tal jeito, de tal maneira. Então eu gosto muito de ter essa opinião dos meus amigos que são do meio artístico e que não veem as coisas, né? Exatamente, a opinião vai ser neutra. Não conseguem ver as coisas 100% boas também, porque elas têm a opinião delas. Então eu acho isso muito gostoso, é uma troca muito grande de ator, eu acho que a gente precisa disso, e também pra não ficar essa coisa de tipo, todas as cenas foram boas, ou eu tenho que fazer todas iguais, e sempre ter nuances pra não ficar essa coisa linear. E dentro dessa cobrança toda que você tem, que você mesmo falando, eu já tô assim, nossa. Você acha que em algum momento você deixou de fazer alguma coisa pra querer atingir o perfeccionismo? Eu acho que às vezes eu sinto que o perfeccionismo me atrapalha um pouco. Então, eu cheguei agora numa fase que... Acho que eu perguntei meio que uma pergunta pessoal, assim, porque eu também sou, e às vezes eu vejo, não, Maria, tem que ter um limite do perfeccionismo. Exatamente. Pra não deixar de fazer as coisas. Eu te interrompi porque foi uma coisa pessoal. Não, mas eu sinto muito isso. E aí, às vezes eu paro e penso e falo, nossa, preciso respirar e pensar que talvez o extremo tá me prejudicando. Então, deixar as coisas um pouco mais neutras, um pouco mais disponíveis para uma nova oportunidade de talvez fazer diferente e não me cobrar tanto e parar pra pensar e falar assim, bom, se não foi assim como eu esperava dessa vez, talvez eu tenha buscado uma coisa que eu não sabia, um momento ali onde eu despertei uma coisa nova em mim, que eu acho interessante que eu vá
usar pra outra coisa. Então eu acho que é realmente esse limite, é botar um freio e falar assim, calma, vamos devagar, porque pode ser algo interessante que você use pra outro momento. Sim. De não tá nessa neura do perfeccionismo. Nossa, que interessante, você tem 17 anos. Ai, você tá isso, né? Mas tudo bem. Você é tão novinha e eu vejo que você é muito atenta às coisas. Você não tá, tipo, só vivendo, sabe? Só trabalhando, só... Não, você tá sentindo, você tá de fato vivendo ali. Eu vejo que você está nos lugares que você de fato está, sabe? Você tá atenta ao que estão conversando com você, seja eu tenho a oportunidade de conversar com você sem as câmeras, por exemplo, eu sei, você tá sempre ali, você responde de fato o que a pessoa tá perguntando e muitos artistas, eles são mais avoados pela quantidade de coisa, porque tá muito acostumado com vários olhares e tal, e você não, e você contando tudo isso, o que você fica atenta, eu vejo essa percepção que eu já tinha tido por outras pequenas coisas, eu vejo que realmente se aplica na sua vida e você presta bastante atenção naquilo que acontece e vai usando isso. Sim. Mas uma pergunta nada a ver, isso foi só uma observação que eu queria fazer. Você tem noção de quantas pessoas você emprega? Direto e indiretamente, porque, por exemplo, num show, tem a camareira, tem o cara da divulgação, tem o cara... Vixe, Maria, tem gente que até deu risada, eu acho, me falou, deve ser uma galera, né? Muita gente, você tem ideia? Olha, até hoje, quando eu vejo todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo tudo, eu tenho uma gratidão imensa por tudo isso, porque às vezes é difícil a ficha cair e você olhar e falar assim, nossa, tudo isso pra mim, toda essa galera trabalhando pra sempre ver o melhor, batalhando pra passar essa alegria que eu passo pros meus fãs e pra trazer essa alegria em conjunto que a gente tem. A gente trabalha sempre muito unido. Então, às vezes é difícil pra mim pensar que quando eu comecei a minha carreira, eu tive que passar por diversos momentos que eram difíceis pra mim, pro meu pai e pra minha mãe, que sempre fomos nós três. E depois, quando foi surgindo a carreira de atriz, um momento, a carreira de cantora, cantando em cima de um caixotinho na frente de uma loja, com várias pessoas na rua. E hoje vê a imensidão de pessoas que trabalham na minha área artística como cantora e como atriz, e sempre surgindo algo novo. Então é um movimento muito grande e que às vezes eu paro e penso, nossa, realmente é muita gente. E a minha mãe sempre tentou dar muito conta de tudo, mas teve um momento que a gente chegou e falou assim, não dá mais. As coisas começaram a tomar uma proporção muito grande e que se fica só pra uma pessoa acaba atolando. E a minha mãe, né, além de ser minha mãe, é minha empresária, meu pai também. Então eu acho que não só vendo como um produto, algo que a gente trabalha ali junto, mas também como família. Sim. Então a gente sempre tenta levar muito isso para o nosso local de trabalho. Mas isso é maravilhoso, porque você gera empregos para diversas pessoas, famílias, né? Porque até quem você não conhece, até quem você conhece, tem em casa pessoas que você não conhece, que você também, de certa forma, faz parte, né, da vida dessas pessoas. Eu acho isso em qualquer empresa, claro, mas eu digo assim, você, um ser só, movimenta muita coisa. Eu acho isso muito fantástico, assim, encantador. Em algum momento te assusta o tanto que tem de visibilidade, crescer com o mundo olhando pra você? Se você pinta o cabelo, tá todo mundo sabendo que você pintou o cabelo, vai todo mundo se sentindo o direito de dar opinião. Se você tá namorando, troca de namorado, se você, sei lá, se usa uma roupa curta, uma roupa comprida, qualquer coisa que você faça, o mundo tá olhando pra você. Você cresceu assim, né? Sim. Eu não tenho muita noção, na verdade, disso. Chegou numa fase que eu paro, vejo os números e vejo a visibilidade, vejo matéria e eu falo, meu Deus do céu, é o tempo todo, ainda mais que recentemente saiu uma pesquisa dizendo que o meu nome foi o terceiro mais pesquisado do ano de 2017 no Google, e eu fiquei, meu Deus do céu, eu aqui em casa, sentadinha, assistindo televisão, comendo minha pipoca, uma adolescente normal e que tem toda essa visibilidade, tem milhares de pessoas seguindo, e eu em casa, às vezes, eu fico pensando, eu tô aqui sem fazer absolutamente nada. Imagina o tanto de gente que deve estar falando sobre a minha vida, deve estar entrando no meu Instagram agora, deve estar curtindo um tweet, deve estar vendo um Snapchat. Quando você pensa isso, qual é o sentimento que te traz, assim? Eu não sei, eu acho que é algo que parece que não faz parte de mim. Eu sempre, às vezes, quando eu me olho no espelho, eu sempre tento ver... É muito doido isso. Eu sempre tento ver o que as pessoas veem.
quando que me é encontram. muito difícil, né? E aí eu fico olhando e observando fisicamente também, não só o psicológico. E aí eu fico pensando, assim, viajando na minha e pensando que, mesmo sendo tão nova, eu consigo ver tudo isso de uma forma, às vezes indiretamente, através da internet e diretamente através dos meus shows e nos lugares onde eu compareço. Então, lidar com tudo isso pra mim hoje, embora eu não tendo muita noção, eu consigo. E em relação a todo mundo saber sobre a minha vida, eu sempre digo que a minha vida são 2 livros abertos, né? Eu tenho o livro O Mundo de Larissa Manoela, o diário, e além de eu estar sempre postando e comentando tudo com todo mundo nas redes sociais. Mas eu sigo muitas pessoas, eu vejo que eu tô no meio artístico onde muitas pessoas também passam pelo que eu passo. Então eu acho que isso me tranquiliza bastante. E em relação à crítica, muitas vezes eu acabo deixando passar e não vendo algumas das coisas, ou porque se dá importância realmente isso que querem que aconteça. Né? Dá audiência para aquele assunto. Exatamente, que não vale a pena. E algumas outras críticas construtivas que eu acabo levando pra minha vida e que caem muito naquele ponto de se essa pessoa fez essa crítica construtiva, vou trazer pra minha vida, vou agregar pra mim. E algumas que eu acabo nem olhando, porque eu falo, não vale a pena perder tempo com isso, porque é tão impressionante a pessoa que faz algo, e mais impressionante a pessoa que acredita naquilo que saiu, aquela barbaridade, enfim, o que seja. Então eu aprendi a lidar muito com isso, mas eu confesso que sempre dou uma pesquisada no Google, Larissa Manoela, pra saber o que tá saindo. Então é sempre uma matéria nova, sempre uma notícia nova. E às vezes eu acabo descobrindo algumas coisas através das matérias, das reportagens e das coisas que saem sobre mim. E também sempre fico muito atenta ao que sai em relação aos fãs, comentários. Eu realmente acabo ficando bastante atenta, porque são os meus fãs que acompanham meu trabalho e estão sempre querendo alguma coisa nova. Então, em relação às coleções que eu assino, ou meu trabalho, minha personagem, o filme, novela, shows, e sempre escutando o que eles querem ver, o que eles querem ouvir, o que eles sentem. Então, isso eu tô sempre muito ligada. Acabo sempre ficando ligada a tudo. Você é bem inteirada de tudo. Eu não sei, tenho a impressão, né, você falando assim, que futuramente você acredita que você que vai fazer a gestão, assim, da sua carreira? De certa forma já faz, até porque é muito próximo, com seu pai, com a sua mãe ali. Mas você acha que você vai tomar as rédeas em algum momento, assim, em termos de gerenciar a carreira? Hoje eu tô descobrindo um pouco mais de tudo isso, até porque agora que eu tô tendo um pouco mais de noção de tudo isso, eu confesso que tenho um pouco medo de crescer e de ter que ficar muito responsável por tudo isso, que é muita coisa. Você já é muito responsável. Pois é. E aí eu tô chegando numa fase da minha vida, eu tô com 17 anos e logo eu faço 18, então eu acho que eu tô um pouco assustada. Então eu tô... A minha mãe que fala, Larissa, você tá crescendo. Eu fui agora recentemente pra Disney e eu comprei mais milhares de bonecas de coleção. E tiaras do Mickey, da Minnie. Então eu tô um pouco assustada com isso. Então parece que eu tô querendo, tipo, calma, vamos devagar, eu vou aproveitar esse último... nesse tipo de atitude, assim? Talvez, eu acho que sim. Eu acho que é um pouco de medo mesmo de chegar nos 18 anos e falar assim, meu Deus, então eu vou ter que deixar isso pra pensar mais nisso, embora pense, então me entregar mais a isso. Então eu acho que assim, eu sempre com meu pai e com a minha mãe, junto comigo, me dando todo esse suporte, mas eu acho que em determinado momento da minha vida, a partir talvez dos meus 18 anos, eu vá querer abraçar mais tudo isso e trazer pra perto de mim e falar assim, não, agora... eu quero tomar conta disso aqui, eu quero que eu esteja mais presente nisso aqui, eu quero dar mais o meu pitaco aqui, botar o meu dedinho aqui. Em tudo tem um pouco de Larissa Manoela, até porque é tudo minha cara, tudo envolve meu nome. Então eu sempre fico ciente de tudo. Mas eu fico ciente, então eu não tô ali presente. Eu sou fã dos seus pais, né? Eu adoro eles. Mas dá pra ver que você também tem essa vontade, né? Acredito que em algum momento isso vai acontecer. Você planeja o seu futuro? Você consegue se ver assim, como vai ser a Larissa Manoela daqui a uns 10 anos? Olha, eu sempre tento enxergar isso, apesar de ser muito além, mas eu tenho muita vontade de enxergar esse futuro, principalmente o futuro próximo, mas em relação a 10 anos, assim, eu sempre me imagino
Mas, por exemplo, você atua em muitas áreas artísticas, né? Então você atua, você canta. Tem alguma que você pensa, não, lá na frente eu vou querer estar só cantando, eu vou querer estar só como atriz. Então, só no cinema, eu tô num determinado momento da minha vida que eu tô tendo que escolher isso, e pra mim tá sendo muito difícil, porque eu sempre disse e continuo dizendo que até quando eu conseguir, eu quero estar nesse meio artístico. Eu acho que um ator, ele tem que experimentar de tudo. Então, graças a Deus, hoje eu tive a oportunidade de estar na TV, no teatro, nos palcos cantando como cantora, e enfim, dublando, dançando, né, atuando na TV, no cinema. E eu fico muito lisonjeada por ter experimentado tudo isso. Mas eu sei que uma hora a gente tem que dar conta do recado de uma só coisa, porque às vezes a gente acaba se dividindo e não acaba fazendo direito nenhum nem outro. Então é uma decisão muito difícil, e eu sei que daqui 10 anos talvez eu esteja só atuando, tenha optado por cursar a faculdade que eu quero muito cursar, que é cinema, e especialização em direção. E talvez daqui 10 anos ser uma atriz e diretora, ou uma diretora e atriz, não sei. Então tem mais isso, além de cantora, tenho vontade de dirigir, de escrever, de fazer a minha própria coisa ali no teatro, obra, na minha obra, no cinema, não sei. Mas eu tenho muita vontade. E também uma família, né? Construir uma família, acho que esse é o sonho de uma mulher. Acho que daqui 10 anos pode ser que aconteça. Olha que bom. Especificamente você, que atinge um público que ainda está em formação, né? Assim, é muita criança, adolescente, enfim, principalmente criança, que tá nessa fase é uma responsabilidade muito grande. Porque se a Larissa Manoela fez, é porque é maravilhoso, é porque a gente vai fazer, é porque eu quero, mãe, eu quero, né? Sim. Em algum momento isso é pesado pra você? Porque é uma fase muito importante, né, na vida do ser humano. E você tem impacto direto na vida desses ser humaninhos que você nem Eu conhece. fico muito feliz porque eu hoje tenho muitas referências, tenho muitos ídolos que eu acompanho, que eu sigo e que são referências pra mim. E hoje eu fico muito feliz em saber que eu tenho milhares de crianças que são a nossa nova geração e que estão crescendo e que precisam... hoje tá tão difícil de ter algo positivo para essas crianças seguirem. Uma pessoa que vai fazer as coisas pensando nelas. Então eu me sinto muito responsável por elas hoje. Então na época que eu tinha a idade delas, eu tinha os meus fãs, os meus ídolos, mas era muito difícil ter esse acesso. Então, por exemplo, eu era muito fã do RBD, mas nunca nem pensava em chegar perto, em conhecer, em ter um contato na rede social, ter uma curtida, um comentário. Então isso hoje pra eles é muito perto, é muito próximo. Então eu acho que dá essa oportunidade dessas crianças, além de terem esse contato, muitas que querem seguir a mesma carreira. Então eu sempre digo que não é fácil, que a gente tem que ter muito pé no chão, que tem que ter a cabeça centrada e que não é pra qualquer um, tem que estar ali disposto a isso e que tem que gostar, tem que se dedicar. Então eu conheço muitas crianças que querem seguir o mesmo caminho que eu e algumas que apenas admiram, que se espelham, que imaginam ser como eu no futuro. E aí eu fico pensando, mas meu Deus, eu tenho tanto que aprender, eu tenho uma pessoa também, essa referência que eu quero ser quando crescer. Essa coisa, eu quero ser igual a Larissa Manoela quando crescer. Mas é engraçado, né? Com certeza você tem essa sua inspiração também em alguém, em alguns artistas, amigos, seja dentro de casa, não importa. Mas quando é com a gente, né? Alguém se esperando a gente se assusta um pouco, né? Porque é uma responsabilidade que a gente carrega nas costas. Exatamente. Ainda mais com essas crianças, né? E eu pego essa massa até de 4 a 15, que é perto da minha idade, 15, 16 anos, mas também os adolescentes, mães, pais, os avós também que me acompanham. E eu acho muito interessante que os pais, como as crianças são pequenas, eles acabam se inteirando de tudo que acontece com as crianças, óbvio, são pais. Então eles acabam me seguindo também. Então é esse público infantil. Olha, a avó da minha produtora é apaixonada em você. Ela com certeza vai te pedir pra você mandar um beijinho pra avó dela. E ela não tem neto pequeno, ela simplesmente gosta de você. Exatamente. Isso me impressiona muito, porque a massa maior são as crianças, essa nova geração que vai crescer e vai poder ter essa voz ativa no nosso meio social, que eu acho muito importante para essas crianças já estarem preparadas, crescerem sabendo, assim como eu aprendo em casa e eu tô descobrindo, eu também passo isso para elas, mas também já quem tem muita experiência, que também me segue, que gosta, que acompanha e que sempre me manda recadinho, eu acho uma graça, muito fofo. Olha, eu tô assim, admirando, meu olho tá brilhando ouvindo você falar, não, de verdade.
verdade, porque a gente já conversou várias vezes, mas acho que nunca sobre isso, né? Sobre a questão da carreira. Eu tinha muito, eu via que você é muito ativa e tal, mas eu tinha muito pra mim que era bem assim, seu pai, sua mãe, eu vejo quanto você entende, tem noção, pé no chão. Claro, foi tudo que eles te ensinaram também, né? E você foi aprendendo com a bagagem, mas assim, eu tô super contente da conversa, feliz por você, por toda... Mais uma vez eu comecei e vou terminar parabenizando muito mesmo obrigada. você, claro, né? Todo o seu trabalho, a doçura que você é, de verdade, o trabalho dos seus pais, de toda a equipe que tá junto com você, que é muito bonito mesmo, porque, claro, todo mundo que tá na frente das câmeras tem uma responsabilidade grande, né? Você tem, é um comunicador, você é um formador de opinião, então eu acho que todo mundo que escolhe fazer isso tem uma responsabilidade muito grande. Mas você em específico e outras carreiras também que cresceram, né, assim, com essa responsabilidade, eu admiro ainda mais, porque não é fácil você tá aprendendo na vida, você ser uma criança, precisar desse apoio e na verdade tá sendo espelho de um monte de gente. Então assim, é mais admirável ainda, né, na minha opinião. Muito obrigada. Queria que você me indicasse um Instagram que você gosta. O Instagram que eu gosto muito da Camila Coelho. E que é uma grande referência e uma querida, conhecida fora do Brasil e que inclusive arrasou esses dias nas passarelas de Paris. Eu acho muito interessante esse meio que acaba fazendo parte do meio artístico, mas que acaba levando uma pitadinha assim pra fora. E aí eu, às vezes, busco desse meio e falo, que interessante. Legal. Ela é uma pessoa que eu sigo, gosto bastante. Tá ótimo. Ela eu já sigo. Eu peço dicas pra seguir, mas ela eu já sigo, mas tá valendo pra todo mundo que tá em casa. E pra finalizar, eu queria que você falasse o trecho de uma música que diz algo pra você. Você goste. Tá bom. Quando eu vou pensando, que é difícil. Um tempo pra pensar. Eu tenho um presente pra você. Trabalho meu, que tá aí agora já disponível. Eu trouxe exclusiva aqui pra você. Obrigada. Então vou aproveitar, vou pedir pra ele dar ali também, deixa eu ver. Olha só. Ó, pega esse aqui, ó, pra você. Ei, muito obrigada. Ó, eu sei que você gosta, eu já mandei outras vezes pra você e eu vou continuar mandando. Sempre que acabar é só me pedir. Eu amo demais. Muito obrigada. Bom, aqui a gente tem 2 CDs da minha nova tour, que é a Larissa Manoela Up Tour. Que foi um sucesso lotadaço lá. São 2 CDs, a gente acabou fazendo 2. E o DVD, que tem todo show, pode acompanhar. No CD só tem as músicas, né, ao vivo. E também tem o Mundo de Larissa Manoela pra você, que é o livro que a gente lançou ano passado. Obrigada, eu quero um autógrafo dentro desse livro. Claro, é um prazer. Ai, amei, obrigada. Imagina. Parabéns 1000 vezes. Não foge de mim que a música muito obrigada. Ainda. É verdade. Eu acabei falando aqui nem pensando, na verdade foi só pra me despistar mesmo. Deixa eu pensar. Uma música. Eu tenho uma frase, na verdade, que me define muito, mas não é de música. Fala a frase, qual que é? Bom, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é: você é o que você escolhe ser. E eu gosto muito. Tava até esse tempo aí na minha bio do Instagram. Acho que é uma frase bem impactante, assim. E que demonstra muito o ser você, né? Eu acho que o quanto a gente consegue ser mais transparente possível como pessoa, ainda mais a gente que tá nessa carreira, né? Como atriz, como cantora, quando a gente consegue ser transparente e uma coisa natural do que a gente é em casa, com os fãs, né, nas redes sociais, é muito gostoso que a gente consegue ver essa naturalidade da pessoa como ser humano e não como a celebridade que tá sempre na frente das câmeras. E acho que essa frase é que me define muito. Mas tá me faltando aqui a frase de uma música. Eu gosto de pedir frase de música porque eu acho que a música é uma forma das pessoas analisarem o que a música diz, né? E ela entra na vida assim de forma leve, sabe? Você tá no carro ouvindo. Eu acho que eu tenho uma aqui. Tem uma música que eu adoro, que é bem, bem profunda, que diz assim: quem cria o início jamais encontra um fim. De quem? Do 1 Quilo. Eu escuto muito e é muito boa essa música, eu adoro. E eu acho que é bem isso. Eu acho que se você criar um início, você não precisa encontrar um fim. E manter o foco só nesse início, nessa coisa permanente, de muito foco, de muita responsabilidade, nesse caminho que pode ser infinito, não precisa ter um fim. Obrigada, amei. Só que tem
uma pessoa que chegou num momento assim específico, gente. Bem na hora que eu entreguei a pipoca pra Larissa, aposto que ele tá com vontade, porque ele tá olhando e ele quer comer. Léo, você pode vir aqui então, porque eu não vou deixar você passar essa vontade. Tudo bom? O que você veio fazer aqui, menino? Passear ou comer pipoca? Você dá um oi. Dá um oi, né? Tem que comer pipoca. Você veio trazer novidades pra gente, porque além de você namorar a Larissa Manoela, você trabalha com a Larissa Manoela. A gente falou muito sobre isso, né? Você chegou agora no finalzinho do nosso bate-papo, mas a gente falou sobre trabalho, carreira. Eu fiquei apaixonada pela forma que ela pensa, assim, as coisas é bem encantadora. E vocês devem conversar muito sobre isso, né? Então acrescenta muito um ao outro e tal. E agora você tá no mesmo escritório que ela, né? Na Dalari Produções. Sim, pois é. A gente... Agora eu fechei com a mãe dela e essa parte... É engraçado falar assim? Fechei com a mãe dela. Eu fechei com a mãe dela. Tipo, eu não vejo muito ela como empresária dela, eu vejo mais como mãe mesmo. Porque a gente tá sempre nessa rotina. E agora eu fechei com a mãe dela, fechei com a Dalari. A gente também vai trabalhar junto agora também, né? Sim, eu acho que além dessa relação que a gente tem, a gente trabalha como colega de trabalho mesmo, com profissionalismo e tudo mais. A gente até brinca que na Dalari, não só o Léo, mas também tem a Lorena, que é de carinha de anjo. Então, os artistas da Dalari são com L, que é Lorena, Leonardo e Larissa. Verdade! Tá Vamos vendo? mudar o nome. L, L. sei lá. Nossa, que legal, gente. E você consegue separar... Deve ser muito difícil, né? Assim, a parte do trabalho, Larissa trabalho, Larissa namorada, dá? Acho que sim, a gente sabe a hora que ela tá trabalhando. Sério? Eu consigo, pelo menos, eu sei. Tipo, você não consegue. Então, eu acho que a gente vê muito essa relação mesmo, porque ele também tem toda essa visão da questão profissional, do trabalho, até porque ele vive a mesma coisa. Sim. E é bem interessante, porque a gente tem essa troca. Então é muito legal e ele super entendo ele. E isso é muito bacana. Eu acho que o mais importante, além dessa convivência como namorada, é ser parceiro, ser amigo, tá apoiando um ao outro. E a gente tá muito feliz junto em relação ao profissional, a nossa vida pessoal também. E ele consegue muito me ver como Lari, porque eu sou muito brincalhona em casa. E às vezes no meu profissional como Larissa Manoela, eu sou mais central. Você separa, assim, esse momento de... eu tô falando como Lari, eu quero agora pensar como Lari. Não, agora eu quero pensar como... Você consegue separar isso? Eu consigo. Eu consigo muito me ver em casa, assim, de boa, tranquila. E às vezes muito o que eu passo em casa acaba fazendo de uma forma natural para os meus fãs também, através dos stories, que é o que deixa muito mais próximo. Mas geralmente quando eu vou em apresentações ou TV é uma maneira diferente. E você que é bem próximo dela, consegue notar quando ela tá Lari e quando ela tá Larissa? Eles sempre brigam comigo. Pode contar, o que aconteceu aí recentemente? Ou qualquer coisa. Ele sempre me vê nos palcos, porque geralmente ele acompanha os meus shows, que é o momento que a gente consegue ficar próximo também, porque a vida é uma loucura, então a gente tem que conciliar tudo. Então, ele fala que é muito engraçado me ver às vezes fora do palco, porque ali a gente tá cantando, tá falando com os fãs e tudo mais, e ele sempre brinca comigo em relação a "Oi, meus amores", que eu falo sempre dos meus fãs. Fala mais delicadinho. Ela fala mais delicadinho com os fãs do que com você? Não, assim... bom! Eu tô causando aqui, né? Eu tô sentindo que eu tô causando um pouco. Não, ela fala mais devagarzinho e tal, porque são crianças, né? São crianças, e aí comigo ela também fala delicadinho, mas um pouquinho mais rápido. Tá bom, tá ok. Obrigada, adorei que você participou assim inesperadamente, né? Uma surpresa pra vocês, olha aí que bacana, obrigada. E muito sucesso agora nessa nova fase, estando na Dalari. A gente vai ver aí muita novidade, eu acredito. E a gente pode conversar também, né? O que vocês acham, gente? Deixa aí vir o que vocês aqui acham. bater um papo com a gente também. Faço votos. Faz votos? Sim, Faz votos? Claro. Então pronto, já era. Obrigada, gente. Mesmo. Larissa, obrigada pelo nosso bate-papo. Amei. Foi ótimo. E muito agradecida e mais encantada e apaixonada ainda por você. Muito obrigada.